Boa tarde, pessoal. Retornando aqui às atividades, vamos continuar aqui com as palestras, transformando o código em comando, a arte de criar CLIs com Aleph. Obrigado. Beleza, tranquilo. E aí, pessoal, boa tarde. Então, a gente vai ver hoje, né, um pouco como a gente consegue, né, transformar os nossos códigos em CLIs. O que eu pensei que a gente ia fazer hoje, a gente vai seguir basicamente esse roteiro aqui, que a gente vai ver o que é uma CLI, né, conceitos básicos e como a gente consegue criar uma. E quem tiver alguma dúvida pode levantar a mão, que a ideia é realmente ser uma palestra mais interativa, que vocês perguntem. Se quiser acrescentar alguma coisa também, só levantar a mão e acrescentar também, não tem nenhum problema. Antes disso, eu só vou fazer uma pequena apresentação aqui. O meu nome é Ality. Vocês conseguem encontrar através desse site, que eu posto alguns artigos, apesar de faz um tempinho que eu não posto nada, mas eu espero fazer um artigo sobre essa apresentação. E também vocês conseguem me encontrar através do LinkedIn, que é a única rede social que eu tenho, basicamente, que fui obrigado a criar por conta do trabalho. Ah, aí a Put Livre, eu faço parte de algumas comunidades, né, que uma delas é a Put Livre, que é a comunidade Potiguar do Software Livre. Contribuo também com o projeto Deb, sou o coordenador do grupo ARN, que é o grupo de Python do estado lá do Rio Grande do Norte, e também sou fundador do PHPRN, que era a comunidade de PHP lá de Rio Grande do Norte. Antes de a gente começar a palestra propriamente, a ideia desse slide, desse momento aqui, é a gente tentar colocar tudo no mesmo lugar. O que seria isso? Seria basicamente a gente discutir alguns conceitos e padrões que são pré-estabelecidos nas CLIs, porque tem várias pessoas com vários níveis de conhecimento, então a ideia é meio que tentar dar uma nivelada assim no mesmo conhecimento, para depois a gente realmente partir para a parte da criação. A primeira coisa é justamente com o nome, né, CLIs, o que quer dizer essa abreviação que vai ser tanto falado aqui, que é basicamente Command Line Interface, que nada mais é do que em uma tradução literal, uma interface de linha de comando. Que isso quer dizer que é o quê? Que é uma forma que a gente tem de conversar com o computador, só que em modo texto. Porque se você for pensar, há poucos anos atrás, para mim, eu acho poucos anos quando você vê a evolução que a computação teve, né? Você imagina que há 65 anos atrás, a gente usava terminais, que são justamente essa imagem aqui de baixo, que é esse Teletype Model 3, para programar. E você pensa que esses terminais eram conectados em computadores, como a gente consegue ver na primeira imagem, e com isso a gente programava e o que a gente teria como saída, que seria nosso monitor, era impresso na tela. Por isso que o nome dessas máquinas são Teleprints ou Teletypes ou TTY. Inclusive, se vocês olharem essa primeira foto aí, que é desses dois rapazes, são o Ken Thompson e o Daniel Ridge. Eles foram criadores do Unix. E eles usaram uma máquina, que é essa de baixo, justamente para programar, para criar o Unix. Então você pensa, o que eles fizeram com, digamos assim, com pouca coisa, que para hoje para a gente é pouco recurso computacional, mas para eles era um grande avanço. Então eles construíram um sistema com isso. E por conta disso, que dos arquivos hoje em dia, que como o sistema Unix é base do sistema GNU, então os arquivos hoje de entrada de hardware, por isso que tem esse nome TTY, como se vocês forem lá. Inclusive tem um comando CSD lá no terminal, no emulador do terminal, chamado TTY. Ele vai mostrar, se eu não me engano, agora eu esqueci, PTY, que é pseudo terminais. E se você alterar de Alt 1 até o F6, a gente vai conseguir acessar os emuladores, os terminais virtuais, que vai mostrar TTY1, 2, 3, até o 6. E é por conta disso que tem esse nome TTY. Eu acho interessante essas histórias, que são coisas ou nomes ou siglas que a gente vê, mas a gente não sabe qual foi a origem disso e de onde é que surgiu. E nesse caso era justamente por conta do terminal que eles usavam, então é por conta disso a origem do nome. E uma curiosidade, vale muito a pena vocês pegarem e procurarem no YouTube sobre essa máquina, como é que ela funciona. Tem um pessoal que conseguiu ligar ela, conseguiu o Twitter e tudo mais usando ela. É muito interessante. E foi nisso que eu perdi, acho que algumas horas para fazer esses slides, só nesse slide aqui, porque eu fiquei vendo como é que o pessoal criava a máquina, fazia a manutenção dela. Mas é interessante demais ver isso. E seguindo aqui, como eu falei, né, a gente não precisa mais disso, por mais físicos. A gente usa agora os emuladores terminais. Um exemplo deles é o terminal do KDE, o terminal do Gnome, o Xterm, entre outros. Que é através deles que a gente vai conseguir, né, digitar textos. Esses textos serão interpretados por um shell, que do nossa distribuição de Linux é o Bash. Ele que vai interpretar esses comandos, esses textos que a gente vai digitar e encaminhar para um comando para executar uma tarefa e o que é que seja. Aqui a gente tem
como é que fala? Como é que eu posso dizer? Uma parte mais visual de a gente tentar entender esse fluxo. Que basicamente a gente teria nosso emulador de terminal, que por exemplo a gente ia digitar git init, que é o comando, né, que a gente usa o git. O shell, no caso o bash, iria, né, interpretar isso, tentar, isso aqui é comando, isso aqui são argumentos, e com isso iria encaminhar, né, para o programa responsável para ler aquilo e fazer uma execução. Então, numa visão macro, seria isso aqui que acontece, assim. Aqui é basicamente uma sintaxe geral das CLIs, que basicamente vai ter nosso comando e ele vai ter N argumentos. Aí eu trouxe embaixo um depara, né, que chama, que é justamente referente à nossa biblioteca que a gente vai usar hoje, que é uma biblioteca chamada Commander, e ela tem algumas terminologias. A primeira, que ela separa o quê? Primeiro a gente geralmente vai ter nosso comando, que nesse caso aqui é o apt. O apt é o comando e geralmente na terminologia da biblioteca a gente tem esse negócio de subcomandos, argumentos e opções. O que seria um subcomando nesse caso? Nesse caso, o subcomando seria um install, um remove, que é justamente um subcomando do nosso comando que temos apt. E esse comando ele aceita argumentos. E nesse caso aqui, os argumentos seriam justamente o pacote que você vai instalar. Nesse caso, a gente está instalando Docker, mas poderia ser vários pacotes, tipo Docker, Htop e por aí vai. E por final, a gente tem as opções, que, como o nome diz, são opcionais. E elas servem para fazer alguma coisa. Pode ser um booleano, tipo um true ou false, nesse caso aqui, que é o menos y, que ele vai perguntar ou não se a gente vai instalar, tem certeza que quer instalar ou não. E também essas opções elas podem aceitar argumentos, dependendo de como se programar sua CLI. Então, em forma geral, seria isso. E aqui agora a gente tem alguns padrões, digamos assim, de algumas coisas que a gente usa geralmente. Por exemplo, o código de saída. Se tudo deu certo, os sistemas Unix e Linux têm um padrão de ser o zero. Se acontecer alguma coisa de errado, vai ser uma coisa diferente de zero. Pode ser um, dois e por aí vai. Não tem certamente um padrão para isso. Mas a gente vai usar o um nesse caso, nosso contexto, para quando der algum erro. Se a gente quiser gerar algum erro, então a gente vai usar o um. Beleza? E outra coisa que a gente precisa entender é justamente a questão de fluxo de padrão. Essa aqui é uma terminologia que a gente vai encontrar muito quando for ler alguma documentação ou pegar algum documento, que é esse std-in, std-out e std-erro. Isso basicamente quer dizer o quê? Que é a entrada padrão, a saída padrão e a saída de erro. A entrada padrão é o zero, a saída padrão é o 1 e a de erro é o 2. Isso aqui é bem útil porque quando a gente vai trabalhar juntamente ele com os redirecionadores. Por exemplo, a gente 10 minutos, porra. Ai, mas rapaz, não era 30 não, rapaz. Mas beleza. Aí, ah, vixe Maria, lascou. Então bora correr. Aí temos os redirecionadores aqui, que vai ter o sinal de maior que ele vai mandar a saída para um arquivo, o sinal de maior é igual que ele vai adicionar naquele arquivo. O primeiro parâmetro, só o sinal de maior, ele só vai sobrescrever. E temos aqui que a gente consegue alterar a entrada padrão, que seria esse sinal de menor. E temos o pipe, que a gente vai pegar a saída de um comando e redirecionar para outro. Aí aqui eu vou dar uma corrida agora, né, que eu vi que o tempo está apertado. Aí, conceito de boas CLIs. Basicamente, a gente tem esse artigo aqui que é do Donald Norman, que é um artigo muito interessante, que ele traz algumas críticas muito boas sobre algumas CLIs do Unix, que vale muito a pena. É um artigo de 81, mas como a gente usa como base o sistema Unix para pegar as coisas do Unix, então vale muito a pena dar uma olhada nele. Eu não vou conseguir falar muito porque tá pequeno tempo, mas leiam, é um artigo muito bom. Quer saber o que é? Mas, enfim. Aí outro artigo muito bom, esse daqui, como lá interface, que é um guia aberto que o pessoal fez, que é justamente são alguns padrões que foram estabelecidos pela comunidade e tudo mais, que é um guia aberto, então se você achar que tem uma coisa incoerente lá, você pode pegar, abrir uma issue e falar, ó, isso aqui eu não concordo muito bem. E outro é o 12 Factor Apps, que se eu não me engano, ele é um programador lá do Heroku, quando estava fazendo a slide do Heroku, ele criou esses 12 factors que basicamente ele enumera aqui alguns padrões que ele acha interessante que seriam bons ter em uma CLI. E a gente vai, com base nisso, eu fiz meio que esse compilado ó, desses bons padrões que a gente vai fazer para a gente criar a nossa CLI. Que a primeira a gente vai alinhar com as convenções estabelecidas.
Mas tem em mente que essas convenções podem ser quebradas. Por exemplo, uma convenção é que, se tudo deu certo, o terminal não mostra nada, só que é bem complicado. Que imagine você é uma pessoa que está entrando agora, então você vai rodar um comando e vai ficar lá esperando o terminal. Você não sabe se aquele comando está rodando ou não, ele só está parado. Você fica, eu fecho o terminal, deixo ele aberto, e agora? Então era bom ter um feedback visual, né? Mostrando, esse comando está processando tal coisa, então ele está fazendo alguma coisa, ele não está travado, então calma, que ele vai terminar. E outra é realmente ser nome, a gente tem um nome que sejam intuitivos e consistentes, que sejam nomes descritivos, que falem realmente aquela ação que está sendo feita. Então realmente a gente tem uma conversa com o computador, então aquilo seja uma conversa bem boa. E outra tem que ter página de ajudas, porque é a primeira coisa que a gente vai fazer quando rodar um comando e der um erro, a gente vai abrir a página de ajuda para saber o que é que a gente pode fazer. Será que a gente digitou o comando errado? Será que faltou uma letra, alguma coisa? E outra é tratar erros. Então vamos lá, vamos criar uma CLI. A gente vai usar, como eu falei, a biblioteca chamada Commander, é uma biblioteca em Node, que a gente consegue trabalhar com argumentos e opções e tudo mais. A instalação dela é bem simples. Primeiro a gente vai inicializar um repositório com Node, dando um npm init. Depois a gente vai dar um npm install commander. E a gente também vai adicionar uma biblioteca que a gente vai ver depois, que é o promise, que ela é para deixar mais interativas, que a gente consegue fazer seleções, checkbox e tudo mais. Com a biblioteca instalada, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo chamado main.js. A primeira linha vai ser quem que vai executar ele. A gente vai estar dizendo o interpretador que vai executar, no caso é o Node. Então, né? Aí, exato, importante, a gente vai dar um import, quer dizer, aí vamos importar o commander. Na próxima linha, a gente está criando uma instância do comando que vamos chamar de programming. Esse nome aqui não tem um padrão específico, mas eles recomendam chamar de programming, até porque vai seguir os padrões que eu dou da outra CLIs. E com isso a gente tem alguns métodos. Aí, o programa a gente tem um método chamado name, description e version. O name a gente vai dizer o nome da nossa CLI. Nesse caso aqui, a ideia da CLI é uma CLI que mostre os codinomes do Debian. E depois a gente vai colocar uma descrição aqui que é bem curtinha, que eu coloquei aqui. E depois uma versão, que nesse caso vai ser a versão 1. E por fim a gente vai chamar o program.passer, que ele vai fazer o passe do process.args para pegar as informações lá que forem passadas para a nossa CLI. Feito isso, a, a gente vai rodar e ver se está tudo funcionando. Que isso aqui é o básico que a gente tem para começar uma CLI. Aí o NPM tem uma parada interessante chamada NPM Link, que a gente consegue instalar um pacote na nossa própria máquina sem ter que subir para um repositório remoto, por exemplo. Isso é legal para a gente ter uma forma mais interativa de fazer. E a gente consegue fazer isso simplesmente adicionando um package.json, um parâmetro chamado bin e apontando o caminho do arquivo. A gente faz desse jeito aqui. Ah, estava aqui já. Aqui, a gente faz assim. A gente coloca bin, aí no caso a gente vai colocar o nome do pacote, que seria Debian Codenames, e aqui a gente aponta para o arquivo. Só isso que a gente faz. Feito isso, ah, a gente dá o npm link, ele vai instalar no nosso próprio repositório, no nosso próprio computador, no caso também. E com isso a gente já vai ter o comando já funcionando, então. Então, se a gente der um Debian Codenames, nesse caso aqui a gente vai passar um parâmetro que é justamente de ajuda. Aí ele já vai mostrar que, tipo, nossa CLI já tem uma documentação e ele fala as opções que ele estão aceitando, os parâmetros que eles estão aceitando, no caso de versão e ajuda. Então, com pouco código, a gente já tem o mínimo já para fazer, que inclusive é uma boa prática. Porque tem algumas CLIs que a gente só dá, por exemplo, se a gente chamar só Debian Codenames, ele já vai abrir a página de ajuda. E tem alguns pacotes que a gente faz isso, o pacote não faz nada, fica lá sem fazer nada, você não sabe o que está acontecendo. Então isso aqui é uma boa prática. Inclusive já temos também até do dos Factories, que é a versão já está sendo mostrada. Feito isso, vamos criar um comando, né? Que é o que a gente realmente interessante aqui. Nesse caso, para criar um comando, como é que a gente faz? O commander tem um método chamado commander, ou add command. Ele aceita alguns argumentos. Primeiro é o nome do comando, depois são os argumentos e a descrição. Mas eu não gosto de trabalhar desse jeito, porque ele também dá a opção da gente separar por outros métodos, que seria o método chamado arguments e o método chamado description, que eu acho mais interessante que colocar tudo numa linha só, que eu acho que pode ficar até mais confuso para ler.
E como a gente vai para ver mais à frente, ele também aceita argumentos. Esses argumentos podem ser opcionais ou obrigatórios. Se eles forem opcionais, ele vai ficar entre chaves. Se forem obrigatórios, vai ficar entre sinal de maior e menor igual. E também ele aceita N parâmetros, por exemplo, no caso do apt, dá apt install e passa vários pacotes. É só você colocar o nome da sua variável, nesse caso, e colocar os três pontinhos, que ele vai desempacotar aquilo. Agora que é 10 minutos, pô, tu é safado, tu mostrou errado, foi? Não, obrigado, velho. Salvo, então eu vou falar mais devagar agora, né, pô? Tu é doido, pô. Pelo amor de Deus, pô. Demais, tu é doido. Fazer o Pix depois, um. Ai, ai. Ah, tá. Até me perdi agora, fiquei emocionado. Pera. Pronto, aí a gente tem um comando. Então vamos criar nosso primeiro comando, que nesse caso será o comando list. Que ele vai fazer o quê? Ele vai listar, né, os codinomes do Debian. Então é bem tranquilo. Então a gente vai chamar o program de novo, passar o método chamado command, e a gente vai dizer qual é o nome do nosso comando. Nesse caso seria list. E vamos chamar o método chamado description e colocar uma pequena descrição, que ele vai listar todos os codinomes do Debian. Ah, uma curiosidade, para quem não sabe, os codinomes do Debian são justamente, né, os nomes dos personagens de Toy Story. Eu tinha até pensado em colocar o nome da CLI de End, só que eu acho que não ia ficar muito descritivo o que faz, que eu acho que a gente ia cair no primeiro caso lá, que era justamente tipo, tá, tem uma CLI, só que fica meio que uma parada interna, né? Então você não fica muito descritivo, tipo, End, o que é que End faz? Eu acho que ficaria melhor Debian Codenames. Então, quando a gente dizer Debian Codename List, vai ficar, beleza, eu quero listar os codenames do Debian. Se eu colocasse End List, só Deus sabe o que ia ser, né? Mas eu acho que fica melhor assim. E por fim, a gente vai chamar o action, que o action que realmente vai o que a gente vai dizer o que vai ser feito quando aquele comando for chamado. Nesse caso aqui, a gente só está dizendo, para colocar codinomes da. Ih, eu deixei até em português, que é só para mostrar os codinomes só. Isso aqui é só para a gente ver se realmente está tudo funcionando, né? Aí feito isso, deixa eu voltar para cá. Tá, feito isso, eu vou rodar o comando agora. Então, é para se der, bom que deu certo. Então, como tudo deu certo, ele vai mostrar list, lista dos codinomes. Beleza, então as ações estão funcionando. Que é isso aqui. Tá, agora realmente a gente vai fazer o quê? A gente vai implementar a parte da tabela, porque isso só foi um teste, ver se realmente ele estava listando. Aí aqui eu vou voltar aqui para o arquivo. Esse arquivo aqui, o main.js. Peraí, pronto, aqui. Aí eu vou descomentar essa linha aqui. Pronto, nesse caso aqui eu estou chamando uma função que eu criei chamada GenerateTables, que daqui a pouco eu mostro o que ela faz, mas basicamente ela vai gerar uma tabela. E aqui eu estou passando um parâmetro chamado release. Esse parâmetro nada mais é do que essa informação aqui em cima, que ele vai ler as informações que tem no arquivo JSON que eu criei. Esse arquivo JSON, ele tem basicamente os nomes das versões e das releases do Debian. É basicamente isso. Então, por isso que eu não mostrei essa parte do código, que isso vai ser bem específico do que cada coisa que você fazer. O importante é você entender os conceitos. Então, feito isso, a gente vai rodar ela aqui. Espera aí. Pronto. Com isso, a gente consegue rodar. Rodou o comando, deu certo. Ele pegou as informações e exibiu em formato de tabela. Beleza. Isso aqui foi o primeiro passo. Só que imagine, nesse caso, eu queria, tá, ele mostrasse o nome e as versões, mas trouxesse se era LTS, não era, tipo a data e tudo mais. Queria mais informações. Então, para isso, a gente consegue criar, fazer opções para isso, para mostrar essas informações. Então, é o próximo passo que a gente vai fazer. Aqui. Porque o comando também aceita opções, que são ou flags, que é basicamente que você vai passar, tipo, com um traço ou traço, dois traços, que é a opção curta, né, e a opção longa. E ele segue o mesmo, quase o mesmo padrão da gente criar um comando. A gente vai passar o nome da flag, vai passar uma descrição, e só que ele aceita mais alguns parâmetros, como os valores padrões e funções a serem processadas. Agora falta 5. Aí, com isso, nesse caso, eu pensei em a gente criar uma flag chamada all, que ela vai mostrar todas as informações das versões, não aquelas versões reduzidas. Então, para isso, a gente vai passar só mais um método chamado options,
E o método option, ele aceita a opção curta, né, que seria traço A, e a opção longa, que seria traço all. E aqui também eu entrei em outro problema, que eu pensei, podia colocar full, só que ia ficar traço F, traço full, só que o traço F é geralmente usado para force, né, forçar alguma coisa, então não seria legal. Então o all acho que ficaria, nesse caso, ficaria melhor. E então, feito isso, a gente vai e executa os processos lá. Deixa eu voltar aqui. Pronto, foi. Tô troquei de bancho aqui, rapidão. Aí, beleza, eu criei aqui o parâmetro, só que agora, nas nossas ações, a gente vai passar mais uma informação. A gente vai passar uma variável chamada options. Pode ser qualquer coisa sobre essa variável, pode ser sorvete, batata, o que que seja. Mas tem que ter ela, porque vai ser através dela que a gente vai ter acesso a essas opções. Nesse caso aqui, a gente sempre vai acessar pela opção longa. Nesse caso aqui será all. E como o tempo está curto, eu já vou descomentar essa outra linha que eu tive a ideia, que era justamente para ele mostrar apenas as versões LTS, que seria traço LTS e a versão longa seria Long Term Support. Aí, feito isso, aí a única coisa que eu vou mostrar aqui no Generate Tables Name, para a gente ver como é que a gente captura essas informações e consegue controlar isso. Tá, basicamente aqui eu estou criando um objeto mapeado, e tendo ele, aí que eu vou consultar justamente o que eu estava passando lá em Options, que seria o all, que era justamente para saber se a tabela seria uma tabela mínima ou uma tabela completa com mais informações. E eu ia verificar aqui também em options.length.terms se eu queria apenas as versões LTS. Com isso, ele ia filtrar os dados na tabela. Então, com isso, a gente está conseguindo retratar nossas opções e fazer com que ela traga determinadas coisas. Então, vamos ver ela funcionando. O all ele traz mais informações, a tabela mais completa. E também temos o outro comando, que é o menos menos LTS, que ele vai trazer apenas as versões LTS. Como vocês viram, a gente pode compor, né, nossas opções. Então isso que é interessante também. E se a gente digitar o menos help, como a gente está passando na descrição, já está tudo bem documentado aqui já. Inclusive a gente pode passar um parâmetro a mais, que é esse daqui que eu vou mostrar, que a gente consegue colocar exemplo na nossa documentação de como é que está sendo. Que é isso daqui. Então a gente tem mais um parâmetro a mais que a gente consegue passar, que é o add help text. Que isso aqui é interessante porque ele vai adicionar justamente o nosso help, ele vai colocar mais informações, por exemplo, aqui, um exemplo de como é que a gente é o nosso comando. Então fica bem completa a documentação. Ele mostra uma pequena descrição do que faz, mostra o que a gente tem disponível para esse comando e também tem um pequeno exemplo. Então fica muito mais simples de a gente ter acesso às informações. E outra coisa, cadê? Peraí. A gente agora, cadê nossa tabela? Eu coloquei cores que não vai dar tempo de mostrar, mas a gente consegue colocar cores na tabela através de um pacote chamado é, CA. Eu esqueci o nome desse pacote, meu Deus, peraí. Esse pacote aqui. Tô sem internet, mas enfim, era esse pacote aqui que ele é Chakar, eu acho que fala. É ele que a gente consegue colocar cores no terminais.
Pronto, então é com isso que a gente conseguiria deixar nossa tabela mais interativa. Então, se a gente passar aqui a opção menos all, a gente consegue ver que ela está mais agradável para o usuário para ver. Porque temos cores agora. Então, a gente consegue saber o que é a versão teste, que são versões antigas, e o que está sem nome. Não está uma tabela tão seca agora. Aí que rapidamente eu vou passar só para a criação do próximo comando que a gente tem que criar. Estão com de tempo aí? Já morreu já o tempo. Já acabou já. Então, então beleza, eu vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui só o comando details agora, que a gente vai implementar como é que ele funciona. Tá, como a gente vai ver, vai seguir sempre a mesma estrutura. Nesse caso aqui, a gente vai criar mais um comando. Aí a gente vai chamar novamente aqui o programs. Feito isso, a gente vai passar, nesse caso aqui, o comando details, ele vai trazer, por exemplo, a gente vai passar a informação do Jesse. Eu quero que você traga informações sobre a release do Jesse. É isso que ele vai fazer. Então a gente diz aqui, ó, commands, a gente vai passar o nome do comando, vai ser details, tá passando uma pequena descrição, que ele vai trazer detalhes específicos daquela versão. E nesse caso aqui, a gente vai usar argumentos, como eu falei. Então, isso aqui tudo, pronto, essas duas linhas aqui, a gente conseguiria passar tudo aqui no commands. Só que eu acho que fica ruim a leitura, sabe? Eu acho que não fica muito descritivo o que você está fazendo. Então, eu acho mais interessante separar, tipo, aqui é o comando, aqui é a descrição do comando aqui, e aqui embaixo é o argumento. Ele recebe um argumento, esse argumento é o codename, ele é um argumento obrigatório, porque está entre colchetes, e aqui é a descrição do parâmetro. Esse é o parâmetro. O que que ele é? Ele é justamente o nome da versão do Debian que ele espera. Aí, feito isso, a gente está passando nas ações, a gente está passando está criando uma variável temporária que vai receber os comandos e passando isso para uma função chamada details que eu criei. E aqui esse comando rodando, ele vai ser exatamente assim. Só que esse aqui tem um detalhe a mais. Vocês se lembram que eu disse que ia falar daquela biblioteca lá, que é chamada o Prompt? O legal dela é que a gente consegue criar prompts interativos para a gente conseguir percorrer. Aí qual foi a ideia aqui? Que até um dos fundamentos que eu achei interessante, pronto, nesse caso aqui, esse comando é um comando que recebe argumentos. Mas digamos que a pessoa que está usando a CLI, ela não sabe que argumentos é ou não deu menos help, por exemplo. Então, se ela digitar apenas Debian codenames details, o lugar de dar um erro e dizer que não foi passado o argumento, a gente vai dar as opções dos argumentos que ela consegue passar. E a gente faz isso através dessa biblioteca aqui, ó, chamada aqui, ó, em cima. O caminho dela é Inker Prompt. E a gente vai usar dentro dela, tem vários. A gente vai usar o select. Porque o que o select faz? A gente consegue passar um choice, que seriam as opções que ela consegue percorrer. Ela é bem simples de usar. Você vê, a gente chama ela e vai passar um objeto. Nesse caso, esse objeto ele espera um name, que vai ser basicamente o input que ela vai mostrar. E embaixo, em choice, vai ser as opções que a pessoa vai percorrer. É só isso que a gente precisa. E feito isso, eu vou fazer o resto das filtragens aqui embaixo. E estou usando essa biblioteca que eu nem sei pronunciar o nome, que é para mostrar as cores. E feito isso, eu vou mostrar como é que funciona agora. Então, se eu digitar só isso, a gente consegue já, tá vendo? Eu não passei nenhum parâmetro, que a gente viu que a nossa CLI ela recebe um argumento, mas eu não passei. Então, como eu não passar nenhum argumento, eu vou conseguir percorrer aqui para saber quem é que eu quero. Nesse caso aqui, eu vou usar o Jesse, por exemplo. Não vai ser o Lenny, vai estar mais perto. Aí aqui ele vai trazer as informações para a gente daquela nossa versão resumida. E o legal disso é justamente isso, porque a pessoa não sabe o argumento, mas caso a pessoa saiba a versão que ela quer colocar específica, então ela passaria aqui, ela passaria aqui como argumento e também ia trazer. Isso é legal porque deixa a nossa CLI mais intuitiva, né? Você tem opções. Então você não fica meio que brigando com o computador tentando descobrir o que ele está fazendo. Ele já disse o que faz para você já. Então isso é legal. Então, inclusive se a gente agora for olhar nosso help, como é que tá, ele vai mostrar que a gente agora, nossa CLI é isso, ela aceita
tem duas parâmetros opções e ela aceita alguns comandos, que é o list e o details. E se a gente der um help no nosso comando, o details, vai ter as informações que ela aceita nesse caso. Ele vai falar que é um comando para mostrar a versão específica do Debian, vai falar que ele aceita um argumento, e esse argumento é uma versão do codon do Debian, e aqui a gente tem a página de ajuda e um exemplo de como é que a gente usaria isso. E, e eu acho que é isso que eu já estourei o tempo. E deixa eu voltar aqui para os slides. Espera aí. Ixi, pai, travou esse negócio. Vai o F5, velho. Ah, mas é isso que eu tenho para mostrar, que era como a gente usa essa biblioteca chamada Commander para criar CLIs e trazer algumas boas práticas e alguns padrões de como a gente consegue implementar. Então isso foi uma demonstração simples de uma ideia que eu tive, que era para mostrar justamente os codenames das versões. E qualquer dúvida eu vou estar por aqui pelo evento, então só perguntar. E obrigado.